1 e 2. Dois air coolers que eu pessoalmente estava muito curioso para testar. É a primeira vez que pego nestes dois. Vê o meu vídeo anterior sobre air coolers. Vai-te ajudar a perceber alguns resultados que vais ver aqui. Mas temos dois air coolers mais ou menos o mesmo preço. Eu testei 4, mas novidade são estes dois. Temos o Thermalright Peerless Assassin. Existe a versão em branco, em preto e com RGB. E o AK620 que existe em branco e em preto também. E há uma versão prateada. Basicamente não está pintado o alumínio. Acho que não existe versão RGB deste. O preço vai variar destes dois, depende da versão, algures entre 60 e 75, acho que este chegou a custar 75, este anda na casa dos 60 a 70, depende se tem RGB, se não tem, se é branco, se é preto, se é quarta-feira ou sexta, esse tipo de coisas. E eu comparei com o NHD15S da Noctua, lembrando que o NHD15S é diferente do D15 sem o S. Ele é mais subido para efeitos de compatibilidade, que não interfere em temperatura, mas tem apenas uma ventoinha. Portanto, ele vai ser um bocadinho inferior ao D15 com as duas ventoinhas, mas custa mais ou menos 100 paus. E depois temos o Johnsbow, que eu já tinha feito mais ou menos um teste. O Johnsbow HX6250, que também custa 60, 70 paus, portanto, dentro do range. Quer saber já o resultado? Vamos já para o resultado. Isto foi testado com o Ryzen 9 7900X, mas com um clock fixo, com um consumo que variava apenas 5 watt, entre 180 e 185 watt. Portanto, uma micro variação apenas, portanto, a diferença de temperatura vai ser dos dissipadores, não tem nada a ver com oscilações, dá para ter uma noção mais porreirinha da diferença entre eles. E temos aqui os resultados. É surpreendente quando olhas para o resultado do D15, lembrando que sim, é o S. E eu testei todos estes air coolers com a ventoinha a 100% e a 50%. O que tu vais ver é que, por exemplo, tanto o Thermalright como o da Deepcool, quando tem a ventoinha a 100%, são um bocadinho barulhentos, não muito, mas são mais ou menos, não sei. Eu pessoalmente achei o da Deepcool um bocadinho mais barulhento, mas as ventoinhas também são mais fortes. Agora, quando tu olhas para os resultados, encontra-se uma coisa interessante. Aqui neste meio cinzento, meio azul, é com a ventoinha a 100%. E tu vês aqui no Delta, sugiro focar-te no Delta, porque a temperatura ambiente variou, menos de 1 grau, mas variou. E se reparares, o da Deepcool foi, sem sombra de dúvida, o melhor. A diferença não é grande, mas o meu resultado aqui mostra que foi o melhor nos meus testes, com as duas ventoinhas e a 100%. Mas, repara que quando colocas as ventoinhas a 50% e a 50%, tanto um como o outro são completamente inaudíveis. Aliás, todos os 4 air coolers aqui são inaudíveis a 50%. Portanto, se te incomodar 100%, faz uma afinação que se calhar vai ser ali na casa dos 70%, talvez 80%, ele já fica mega silencioso. E será que perdes muito ou pouca temperatura? Pois, exatamente. Se vis os dois primeiros air coolers que têm apenas uma ventoinha, quando eu faço o teste, eu nem deixei acabar o teste, por isso é que eu pus a vermelha e tenho uma anotação. Eu parei o teste à mão. Foi um loop de Cinebench de 10 minutos. Para air cooler é mais que suficiente para estabilizar a temperatura. Aliás, 5 chegariam, mas 10 minutinhos ali. E estes dois eu parei à mão, o da Johnsbow e o D15, só para evitar danificar o processador. Portanto, a temperatura real até seria, se calhar, talvez 2 graus acima, não quis saber. Parei o teste, que dá uma diferença de quase 10 graus num ou noutro, mas repara que o Thermalright, tanto o Thermalright como o Deepcool, conseguiram manter abaixo dos 100 graus com 50%.
a vantagem, digo eu aqui, de duas ventoinhas, porque apesar de estar a 50%, são duas ventoinhas. Agora, o elefante na sala é que nós temos 3 dissipadores que andam entre 60 a 70 paus, talvez 75, no máximo, o AK620, e tem mais ou menos o mesmo resultado, o da Deepcool até melhor, que o NHD15 da Noctua. Exatamente. Duas coisas. Primeiro, o da Noctua, a versão que eu testei, é só com uma ventoinha, que vai tirar, dependendo do processador, talvez 2, 3 graus, talvez 4, 5, numa situação mais extrema. Portanto, ele sim é um dissipador tecnicamente superior, mas na prática vai dar ao mesmo, pelos motivos que eu expliquei no vídeo anterior, como é que os processadores funcionam. Tecnicamente ele é superior e na prática, mesmo a 100%, ele é extremamente silencioso e tem outra vantagem. A versão só com uma ventoinha da Noctua é compatível com praticamente qualquer memória RAM que tu coloques. Estes dois aqui, com a segunda ventoinha, dependendo da memória RAM, eles não vão caber. Podes subir a ventoinha, mas tens de ter cuidado para não bater no vidro. Portanto, estes dois precisas ter cuidado qual a memória RAM que utilizas. Se ela for mais alta, que tens margem até bater no vidro, ok? O da Jonsbow e o NHD15 não tem esse problema. Desde que caiba na caixa, vai sempre caber. Estes dois podem ser incompatíveis com alguma memória RAM, portanto, vantagens e desvantagens. Agora, para conclusão, qual é que tu has de comprar? Eu ignoraria os dissipadores de 100 paus, neste momento, nesta altura, com os processadores atuais, pelos motivos que já expliquei neste e no outro vídeo. Se queres realmente um degrau acima, vai para um water cooler, como por exemplo o LT720 ou o 520 da Deepcool, fantásticos pelo preço, melhores que outros mais caros, mesmo o de 520, vê a minha review, consegue ser melhor que um 360, vais perceber porquê lá. Mas se não quiseres esse degrau acima, ou porque não confias em water cooler, ou porque preferes air cooler, ou por causa do preço, qualquer motivo, estética, whatever, recomendo em air cooler ficar dentro desta gama. Os air coolers superiores tecnicamente são superiores, mas com os novos processadores não dá para salientar a diferença. Então, entre estes, eu sinceramente escolheria, no teu caso, por aquele que tu achares mais bonito, ou por aquele que estiver mais barato. Porque eles vão ser todos fantásticos pelo preço e não compensa ir para os de 100 paus ou 120, atualmente é a minha opinião. O outro fator é a compatibilidade. Este aqui, dos que vimos hoje, é o que ficou um bocadinho atrás, pouco, mas ficou. Só que tens esta vantagem, é tal e qual como está nesta fotografia. Olha a memória RAM, tirando talvez alguma motherboard mini ITX que tenha os slots um bocadinho mais próximos, este cooler é 100% compatível com qualquer memória RAM, tenhas 2 ou 4 pentes, seja mais alta ou mais baixa, tanto faz. Aqui o AK620, fantástico, mas lembra-te da possível incompatibilidade com memória RAM, a não ser que tires uma ventoinha, ficas só com a ventoinha do meio, tal como este aqui, mas aí já perde um bocadinho de desempenho. Portanto, opções existem, podes usar. Eu pessoalmente acho o AK620 muito bonito só com uma ventoinha. Só a do meio. Perde um bocadinho de desempenho, lá está. E, por exemplo, neste momento o AK620, se a memória RAM não for problema, custando 60 paus, seria a minha escolha. Mas se ele custar 75 e o teu motivo for o preço, se calhar o Assassin será a melhor opção, não é? Por compatibilidade será o HX250. Agora, com quais processadores é que eu recomendo utilizar isto? De um lado da AMD, eu recomendaria no máximo o 7900, o não X, isto para utilizá-lo simplesmente em automático e assumindo que a tua caixa tem um mínimo de airflow. O 7900 não X, porque é mais fácil de arrefecer, e no limite o 7800X 3D, que o 3D faz com que fique um bocadinho mais quente, mas depois tem o clock mais baixo e o consumo é inferior, portanto depois ajuda nesse lado. Do lado da Intel, eu recomendaria no máximo para um 13600K com um alerta. Eu já afinei algumas unidades deste aqui, do 13600K especificamente, e eu encontrei um range grande, uma variação grande de unidade para unidade em termos de temperatura. Portanto, é provável que com qualquer um destes aqui, e ele
pode em stress test ainda assim passar dos 90 graus, mas não vai acontecer em jogo e depende de unidade por unidade. Ainda assim, eu recomendo com o i5, primeiro porque não é de unidade por unidade, e depois porque para tu dares realmente um salto tens que ir para um water cooler, e com o preço do water cooler podes comprar o i7, portanto é um bocado difícil recomendar um dissipador de 100 e tal euros, quando a diferença de preço está para comprar o i7. E falando em i7, seria também um processador que num limite eu recomendaria para aqui o 3700, não capa. Mais ou menos com os mesmos alertas que dei para o i5. Se for com a intenção de fazer uma afinação, limitar um bocadinho o CPU, o 7950X, perfeitamente viável para qualquer um destes. Quando eu digo limitar, é como eu já mostrei em vídeos meus tutorial, tanto AMD como Intel, tu podes limitar um bocadinho a frequência do CPU, podes limitar um bocadinho o consumo de energia. No caso dos Ryzen, tu até tens lá uma opção que marcas, simplesmente escreves o número que queres de limite de temperatura e ele ajusta ou coloca automaticamente para nunca passar dessa temperatura. Portanto, em carga máxima podes perder assim umas gotinhas de desempenho, sim, mas se estiveres disposto a alterar um ou dois settings para simplesmente limitar um bocadinho no extremo, até um 7950X eu utilizaria aqui, assim como o 13900K com o mesmo alerta, ok? Bandidongas, vemo-nos no próximo vídeo live stream. Tchau, tchau.